Muito boa noite a todos. Estamos mais uma segunda-feira, 8h30 da noite, aqui no Alfredo Scaff Convida, pela TV aberta. E antes da gente apresentar hoje o nosso entrevistado, eu gostaria de agradecer a Estela de Luca e a Joana de Luca, que são designers interiores, por esse nosso design maravilhoso, por esse nosso cenário novo, que toda a equipe da TV aberta agradece a você, Estela e Joana. A Estela, mais conhecida como Chinho de Luca, pelo mercado, e eu quero de coração dizer que nós estamos lisonjeados com isso que você fez para nós, esse cenário maravilhoso e que engrandeceu muito o programa. Muito obrigado, viu, Estela e Joana, pela dedicação de vocês. Bem, hoje o nosso convidado é uma pessoa extremamente conhecida, apesar de ser uma pessoa com uma profissão extremamente dificultosa no Brasil. Ele é doutor em História e em Sociologia pela USP, comentarista do Jornal da Cultura, um historiador de primeira linha, conhecedor dos problemas políticos e da história do Brasil como ninguém. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Villa. Muito prazer de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui conosco. Prazer também é meu. Dr. Marco, eu tenho visto muito o senhor falar na televisão, os seus artigos no jornal, principalmente o Globo, a participação em rodas de entrevistas. O senhor tem sido muito demandado pelas suas opiniões sinceras e verdadeiras. Nós estamos agora no meio de uma eleição presidencial cuja campanha é muito curta, praticamente 50 dias úteis. Sim. O senhor acha, vindo de toda a história do Brasil, como é que ocorreu tudo isso? É possível que de 4 em 4 anos um governo federal possa ser bem analisado numa campanha muito corrida, que ainda tem governador, senador, deputado federal, estadual? A pergunta, em suma, é: como é que a população consegue assimilar tudo isso? Eu acho que é uma overdose, né? Você imagina, a cada 2 anos nós temos eleições, ou para as prefeituras e para as câmaras municipais, ou todas concentradas, para deputado estadual, federal, senador, muitas vezes 2/3 do Senado, 4 anos depois 1/3, para governador e presidente da República. Eu acho que é um problema, e ainda querem, olha que absurdo, eu estava lendo esses dias no fim de semana, ainda querem fazer que ao invés de ter a cada 2 anos eleições, seja a cada 4 anos, que a eleição para prefeito e vereadores seja na mesma data. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu acho que o problema que nós temos, especialmente nas eleições que se concentram para os governos estaduais e para a União, é muito pouco tempo de campanha, né? Nós temos 45 dias no horário eleitoral, no rádio e na TV, e dividido esses 45 dias entre executivo e legislativo. E a população não tem tempo, efetivamente, de entender as propostas, por exemplo, dos governadores e dos candidatos a presidente da República, e para o legislativo ela não sabe bem a diferença. Isso explica, em parte, porque ela escolhe muito pouco deputado estadual e deputado federal. Geralmente ela coloca, ou deixa em branco, ou coloca o número do partido tal, né? No caso de senador, como uma eleição majoritária, acaba escolhendo. Mas é um problema que nós temos. Eu acho que essa diminuição, em certos momentos foi 90 dias a campanha, depois caiu para 80, agora para 45 dias, ela é ruim para o país. Veja o caso norte-americano, antes que eu me esqueça, que você tem as primárias, que começa a discussão das primárias para cada partido, começa muitas vezes 2 anos antes. O candidato já começa a fazer uma espécie de pré-primárias, percorrendo os estados, se apresentando, dizendo quem ele é, o que ele propõe, e aí, 1 ano antes das eleições, começam as primárias. Portanto, é um longo processo em que o eleitor sabe que o candidato A pensa o que ele pensa e o que o candidato B pensa. No caso brasileiro, grande parte das escolhas, e para presidente da República, que é o mais importante, queiramos ou não, é por uma base da emoção, por uma simpatia, por um gesto, por uma palavra, por uma história de vida, por uma ideia. Raramente é por uma ideia do que pensa o programa, qual é o programa de cada candidato. E esse episódio está se repetindo agora nessa eleição, que vale lembrar, é absolutamente atípica. Não há eleição na história do Brasil, desde da primeira eleição direta republicana em 1894, com Breno Moraes, de lá para cá, não há nenhuma que tenha tido, até esse momento, esse perfil, essas mudanças em tão curto espaço de tempo. Com certeza. O exemplo clássico é a própria Hillary Clinton sendo... Sim. Todo mundo já sabe, o mundo inteiro sabe. Sim. Que ela será candidata à sucessão do presidente Obama. Perfeito. E aproveitando esse seu raciocínio, professor, o que me deixa um pouco muito preocupado, pouco motivado e muito preocupado, perfeito, é que essa campanha curta ela se torna, primeiro, cinematográfica. Sim. Ela se torna não verdadeira, porque mostra as coisas que não aconteceram, mostra um cinema para a população. Sim. É como se fosse um filme. Sim. Quer dizer, o filminho que eu mais gostei foi esse,
E isso torna um orçamento trilionário Sim, na perfeito. mão de uma questão emocional. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente pode mudar o voto? Quer dizer, fazer com que o voto seja assim, eu não vou colocar um motorista de carro que não sabe dirigir. Sim. Eu não vou colocar na minha casa uma cozinheira que não sabe ligar o fogão. Ah, mas presidente da República pode ser quem nunca administrou. Governador do estado pode ser quem nunca foi funcionário público. Quer dizer, Sim. a gente está misturando coisas, não está, professor? Tá, eu creio que sim. Olha, veja que nós temos uma campanha nesse sentido muito curta e muito cara, né, como você bem destacou. Eu acho que uma das primeiras mudanças que dificilmente ocorrerá no Brasil é o voto distrital. Sim. Não há democracia no mundo ocidental consolidada que não tenha um voto distrital. Todas têm. Só o Brasil que tem voto proporcional. E o voto proporcional, por exemplo, no caso de deputado federal, 70 cadeiras em São Paulo, ele tem de fazer campanha no estado inteiro. Nossa, então, um absurdo. na hora que você tem os distritos, você acaba com a campanha cara e acaba com os fenômenos estilo tiririca. Isso não deixa de existir. E por que deixa de existir? Porque nenhum distrito vai querer ser representado por um palhaço. Ele é produto do voto proporcional. Então, o voto distrital teria essa tarefa, combinado com um voto distrital misto, que você pudesse escolher um partido, além de escolher o candidato, para dar direito também à representação das minorias. Que o perigo do voto distrital é simplesmente extinguir as minorias tal. E, por outro lado, uma outra alternativa essencial, e que, por incrível que pareça, o Congresso aprovou e o Supremo Tribunal Federal rejeitou, que era a criação da cláusula de barreira, que é indispensável, especialmente num país com o tamanho do Brasil, com o número de partidos, que você estabelece, não precisa ser alta a cláusula de barreira, por exemplo, 4% dos votos nacionais distribuído em X número de estados, para evitar de criar um partido estadual, né? Isso faria com que, quando foi aprovada há alguns anos atrás essa emenda pelo Congresso e rejeitada pelo STF, que o Brasil teria em torno, no Congresso, de 7 partidos políticos. Nós temos hoje mais de 2 dúzias no Congresso, teríamos 7. E isso levaria, a médio prazo, a cada partido ter uma cara doutrinária, um rosto doutrinário, e que é indispensável isso em todas as grandes democracias. Então nós não temos cláusula de barreira, e temos registrados no TSE 32 partidos, e no Congresso 2 dúzias com representação. E não temos o voto distrital, o voto proporcional. Então a grande questão é que são 2 defeitos muito graves que desmoralizam a democracia, que encarecem o processo democrático, abre condições para a corrupção, porque o candidato vai falar assim, hoje em São Paulo é comum se ouvir, para deputado federal eu vou gastar 7 milhões. Sim. Né? As pessoas falam com a maior tranquilidade, preciso de 7 Como milhões se fosse muito normal muito isso. normal. Que o grande problema é que nós somos livres no momento que votamos e somos escravos durante os 4 anos. Ou seja, a gente teria conhecimento de quem é o representante do distrito, poderia procurar, discutir, colocar as questões. Isso é essencial. Agora, eu, infelizmente, pelo atual quadro político brasileiro, eu acho que dificilmente nós teremos a cláusula de barreira e dificilmente também teremos o voto distrital. Infelizmente, parece que nós estaremos condenados ao voto proporcional e essa eleição caríssima que nós temos. A não ser que um dia a população acorde para esses problemas, pressione os seus representantes e o Congresso Nacional finalmente comece a discutir uma grande questão, quer dizer, que é mudar o sistema político que nós temos no Brasil. O curioso é o seguinte, nós nunca tivemos uma sucessão tão regular de eleições desde 1985 como temos agora. Por outro lado, nós temos um sistema que está dando sinais claramente de fadiga. Há um cansaço por parte dos eleitores, o sistema não dá resposta aos eleitores, a gente percebe isso nitidamente, aumento de votos brancos, nulos, abstenção, nas últimas eleições em 2012, 1/3, em Salvador, por exemplo, foi 34%. Então é necessário dar uma resposta a isso. Agora, a resposta, é importante destacar, no interior da democracia representativa, o medo que eu tenho, o receio, é que os que estão saindo do governo agora, que vão perder a eleição, comece a inventar, e eu estava passando por aqui na Praça do Patriarca, o pessoal já propondo reforma política, quem está 12 anos no governo propondo reforma política quando está saindo. Causa uma certa estranheza e querer criar mecanismos de democracia direta que levam à desmoralização da democracia representativa e retira da vida política a maior parte da população. Porque a gente sabe que as pessoas estão trabalhando, têm os seus afazeres, as suas dificuldades, ninguém vai estar participando de assembleia todo santo dia. E hoje há algumas correntes políticas no Brasil que vão perder inclusive a eleição agora em outubro, tudo indica, e que começam já a tirar da cartola a ideia da democracia direta como um instrumento de querer, perdendo no campo, ganhar no tapetão. É verdade.
A gente já volta com o professor, historiador, sociólogo Marco Antônio Villa. Fica aí que tem muita coisa boa para aprender ainda. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Voltamos com o professor, historiador e sociólogo Marco Antônio Villa. Agora vamos falar um pouquinho, doutor Marco, nós nessa proximidade muito grande do dia da votação, quero te fazer uma pergunta até de caráter geral, para que a gente não seja parcial. A gente está percebendo que o povo está um pouco... não quer saber muito de líder e de propostas. Sim. Quando eu digo líder, pode ser um político do sexo masculino ou feminino. Líder claro. É uma coisa só. Claro. E também não se está muito preocupado com o passado das pessoas, com o que foi feito, com o que deixou de ser feito. Perfeito. Isso, na minha visão, é um pouco perigoso. Perfeito. Perigoso no seguinte sentido, não é perigoso para um país continental rico como o Brasil, Sim. que tem tudo para crescer. Sim. É perigoso no sentido de que todo país, menor ou maior, de porte médio, precisa de liderança. Claro. E toda liderança é seguida de propostas a médio e a longo prazo. Perfeito. O senhor vê isso acontecendo hoje? Olha, não. Com um processo eleitoral tão curto e um país que não tem tradição de participação política, a gente tem de lembrar que o Brasil vive em momentos assim de explosão. Por exemplo, lá no século XIX, em 1887 e 88, o movimento abolicionista teve uma enorme participação, foi algo extremamente importante, a abolição da escravidão e tal. Tivemos alguma coisa no século XX, na década de 20, um pouco de mobilização que deu na Revolução de 30. Depois, no período 45-64, tinha alguns momentos de participação, como a campanha do Petróleo é Nosso, que levou à criação da Petrobras em 53, mas tudo muito curto, sem uma participação mais efetiva. Depois tivemos um longo período do regime militar e aí tivemos a campanha das diretas de 84. Foi algo muito importante, especialmente de janeiro a abril de 1984 e com muita participação. Foi uma coisa, algo assim, bastante relevante aquilo que aconteceu tal. Mas depois aquilo acabou refluindo. Depois voltamos a ter o impeachment já em 1992, ali a partir de setembro, outubro, mais ou menos agosto, setembro, outubro, e que teve uma grande participação popular, movimento pela ética e cidadania, etc. Tal. Então percebam, citei 5, podendo no máximo citar mais um fato ou 2, é muito pouco tempo para mais de 130 anos de história tal, dos tempos mais recentes. Ou seja, não há tradição de participação política na história do Brasil, queremos ou não. E a população, infelizmente, para mim, ela não se interessa por política. Ela muitas vezes, quando olha para a eleição, na última semana, quem eu vou votar para estadual? Quem eu vou votar para vereador? Quem eu vou votar para senador? Muitas vezes nem se lembra em quem votou na última eleição. Quem votou. Tanto que 2 semanas, 3 semanas depois, se você for perguntar, eles não têm a mínima ideia em quem votaram tal. Então essa, infelizmente, é uma característica nacional. Eu gostaria que não fosse assim, mas acaba sendo tal. Então, nesse universo, é natural que muitas vezes a eleição ela não cria, não há interesse, não há aquele sabor, aquele prazer, como há em outros países, essa questão intensa, nos casos dos países presidencialistas, para saber o que cada um está propondo tal. Por outro lado, os partidos políticos não são programáticos. Né? Eles são partidos, na maior parte das vezes, legendas de aluguel para atender o interesse do político A, do político B e tal. Até porque é impossível ter 30 propostas. Né? Não dá, não há país no mundo que você possa falar assim, quer dizer que haja... 30 partidos porque tem 30 propostas diferentes. Não existe, então, esse é que é o problema. Nós teríamos então de diminuir o número de partidos, teríamos de ter uma melhor forma de representação, um funcionamento mais rápido da justiça para resolver denúncias de corrupção, que esse é um gravíssimo problema do sistema político e que leva à desmoralização da democracia. Nós temos aqui em São Paulo candidato a deputado federal, por exemplo, que não pode sair do Brasil, tem ordem de prisão em seu país, a Interpol. E é candidato a deputado federal, já foi eleito várias vezes, com votações consagradoras, vale lembrar. Né? Então nós temos problemas que são complicados. Aí o judiciário também, que não é, a gente fala muito do executivo e do legislativo, que tem problema, mas
eles são mais transparentes do que o Poder Judiciário, que tem seríssimos problemas. Por exemplo, essa dificuldade de enfrentar em relação à questão democrática a questão da corrupção. Quer dizer, chegar ao processo, ele está devidamente bem instruído, poder ter o julgamento, garantir, evidentemente, o amplo direito de defesa, ninguém quer um julgamento, uma lei de lynch, mas precisa ter rapidez. Não é possível, por exemplo, que uma eleição só seja decidida 4 anos depois na Justiça, ou muitas vezes 6 anos depois, quando já acabou o mandato daquele que está sendo questionado e tal. Então é necessário... Essa é uma prova de ineficiência indesculpável. Né? Indesculpável, que leva à desmoralização da democracia. O eleitor fala assim, pô, que adianta eu votar se o sujeito é corrupto, mesmo assim ele ficou 4 anos como prefeito, por exemplo, como governador, não importa, como deputado, o que seja. Então é necessário a gente mudar, a gente precisa dar agilidade. As nossas instituições, elas têm defeitos, mas a melhor Constituição brasileira, inegável, desde lá de 1824, é a Constituição de 1988. Ela criou instituições relativamente boas, tal. Tem problemas? Toda a Constituição tem. Agora, se ela funcionasse, ou seja, aí não é um problema da instituição, só das pessoas que participam, certamente nós teríamos hoje um país melhor. Com certeza. Com certeza. E o senhor tem falado num assunto muito importante, quer dizer, mais do que votar errado, que não é problema, que o votar errado depois você conserta. Claro. É o descrédito. Quer dizer, você fala assim, o voto no Brasil é obrigatório? Eu já acho que não, porque se 30% não vota, já virou facultativo. Claro. Um facultativo maquiado. Claro. As pessoas não querem ir votar, não é que elas estão votando errado. Claro. Pior do que votar errado é não ir votar. Claro, porque se você votou errado, se você foi lá e exigiu do seu deputado, do seu governador, do seu prefeito, do seu presidente, você tem como cobrar e dizer, não, eu não estou satisfeito, vou votar no outro. Agora, com 30 partidos, não tem ideologia que aguenta. Não né? tem. E há um sentimento que não é de hoje, da população em relação à política, de indiferença. E outro dia, até num debate, aí eu me lembrei de uma passagem do Ateneu, do Raul Pompeia, publicado em 1888. Raul Pompeia estudou aqui em São Paulo, não acabou o curso, acabou em Recife, porque um professor escravocrata disse que ninguém passaria quem fosse abolicionista. A turma inteira, 80 e poucos, acabaram o curso, só tinha 2 faculdades de Direito, acabou o curso lá em Recife. No Ateneu, que é um livro republicano, de um republicano da propaganda, que vai se desiludir com a República, Raul Pompeia, o Dr. Cláudio, presidente do Grêmio lá do Ateneu, chega uma hora que ele está muito irritado, ele fala, não aguento mais esse país, 21 províncias estagnadas, e essa indiferença, eu não aguento a indiferença da população. Isso em 1888, nós estamos em 2014. A indiferença é enorme. Se a gente colocar jovens, não sabem nada de política, profissionais liberais, você conversa, ele não lê jornal, não lê revista, não acompanha a política nacional e ou internacional. Você pega as pessoas já na faixa de 30 a 40 anos, muitas pessoas desinteressadas. Isso não é um fenômeno mundial, é um erro. Esse é um fenômeno, infelizmente, brasileiro. Não é mundial. Não é, você passa nos outros países... Querer nivelar por baixo está errado. E as pessoas debatendo interesse, como é que deve ser o país, que reformas, deve mudar a lei de aposentadoria, deve mudar isso. Aqui... nada, nós vemos uma absoluta indiferença. E a indiferença é o campo privilegiado dos corruptos, daqueles que querem destruir a coisa pública, que eles aproveitam e fazem a festa nas câmaras de vereadores, fazem a festa na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, e os outros no Poder Executivo. Eu acho que a gente tem que dar um basta a isso. Agora, nós precisamos ter participação. Participação não é inventar a democracia direta para pequenos grupelhos querer se apropriar da representação e falar em nome de outros. Não. Nós temos de fortalecer a democracia representativa, fazer com que os 3 poderes funcionem e cobrá-los. Eu acho que é importante a gente cobrar. Eu cobro sempre a questão do Poder Judiciário. Eu me irrito com os tribunais de justiça de segunda instância, com os tribunais superiores em Brasília, com o STF, o STJ. Eu acho que eles gastam muito, têm muitos funcionários, trabalham mal, precisamos mudar os códigos. Mas aí não é culpa do Judiciário, é do Legislativo. O Código Penal estava sendo discutido muito rapidamente em 2013, com muita razão. Falaram, não é para aprovar assim. Precisamos ver com calma o que nós estamos aprovando. O que aconteceu? Puseram o pé no freio de tal forma que parou a discussão. Não tem mais discussão nenhuma. Os processos demoram muito. Precisa mudar o Código de Processo. Né? Em suma, nós temos muitas tarefas. Daí que o eleitor ainda não entendeu que a situação de crise que o país vive, a responsabilidade é dele também. Então, se não tem um Código Penal, não tem um bom Código de Processo que ele reclama a todo mundo quando ele vê alguma injustiça, a culpa também é do eleitor. Aquela velha questão. Se o eleito está lá,
ele não foi imposto bionicamente por ninguém, ele foi escolhido. Então, a cúpula central não é que ele é um mau político, a cúpula central, me parece, é que o cidadão brasileiro não leva a sério o processo eleitoral. E se ele votou numa pessoa que não tem capacidade legislativa, como é que ele quer ter uma lei com eficácia? Então, não adianta ele reclamar. Como que ele vai querer ficar reclamando? Está votando num palhaço de circo para fazer a lei que ele vai respeitar. Claro. Então, desde a eleição do Cacareco aqui em São Paulo, a eleição, entre aspas, do rinoceronte, tinha chegado a São Paulo no Jardim Zoológico, eleição para vereador, havia uma irritação com a Câmara, que não é de hoje, acho que desde a época da Anchieta, ninguém aguenta com a Câmara Municipal de São Paulo. Aí votaram no Cacareco, virou símbolo, né, de se votar em qualquer um tal. Porém, o eleitor ele não percebeu que isso não é protesto. O protesto ele escolheu um excelente político e vai pôr fogo na Câmara, no bom sentido, na Assembleia, no Congresso Nacional. Não é ele votar em cacarecos da vida. Isso só vai piorar a vida dele. E não adianta. Eu ouço as pessoas falarem na propaganda eleitoral, você viu aquele engraçado, aquele candidato? Olha, eu dei tanta risada, achei tão engraçado. Você vê falando pessoas... Como se fosse uma brincadeira. Uma brincadeira. E são aqueles, muitas vezes, que mais necessitam de uma ação legislativa eficaz para que ele possa ter uma saúde que funcione, ter uma educação que funcione, que preste um bom serviço, que tenha transporte que funcione. Justamente, muitas vezes, os mais necessitados são aqueles que acabam, até por ignorância, desqualificando o processo eleitoral. Com certeza. A gente já volta após o intervalo falando das obras do professor Marco Antônio Villa e dos livros que vale a pena a gente ler. Já voltamos. De volta com o professor Marco Antônio Villa, historiador e sociólogo pela USP, e que está nos dando uma aula de história contemporânea, eleição, política e comportamental. Professor, o senhor tem alguns livros que a leitura é quase obrigatória, vou citar alguns aqui: Jango, um perfil, Canudos, o povo da terra, Década perdida, 10 anos de PT no poder. O senhor está lançando um novo livro agora. Sim, saiu esse ano. Já teve uma repressão, que é o Ditadura Brasileira, a Democracia Golpeada à Direita e Esquerda, que é uma análise do período do regime militar, que começa lá em 64, com os acontecimentos da crise do governo Jango, e passa os 21 anos do regime militar e analisando as características muito específicas da redemocratização no Brasil, discute o regime, busca um novo olhar em relação à bibliografia existente, questiona algumas interpretações que não se sustentam, como, por exemplo, achar que o regime militar brasileiro é igual ao regime militar uruguaio, argentino, que Videla é igual a Geisel, que Pinochet é igual a Ernesto Geisel para ficar no mesmo, tal. Não, eu busco mostrar as características específicas do regime militar brasileiro, como ele tem uma perspectiva econômica, por exemplo, estatista, que não tem no Chile, não tinha na Argentina, a questão do papel da industrialização, da unificação, da criação do mercado interno, o papel das telecomunicações e, ao mesmo tempo, sem esquecer, evidentemente, o outro lado triste, trágico, das graves violações dos direitos humanos, da repressão, da tortura, dos desaparecidos. Buscar uma análise equilibrada desse período, analisar historicamente uma série de fatos que muitos tentam ler a história do regime militar do fim para o começo. Eu acho que o trabalho do historiador é o contrário, a gente deve analisar do começo para o fim. Então, mostrando como o regime surgiu de uma forma em 64 e acaba já na transição da década de 60 para a década de 70, durante a presidência Médici, assumindo um caráter muito diferente. Então, uma tentativa de fazer um balanço historiográfico, buscar uma nova leitura crítica, polêmica, sobre esse período, que é um período importante da história do Brasil, relativamente recente, e, muito, por incrível que pareça, muito pouco conhecido, apesar do grande número de livros que foram publicados. Com certeza. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, gostaria da sua opinião, professor? Sim. Que eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de política, entendo do processo eleitoral, sou advogado, sempre procurei pesquisar a competência legislativa de cada um. Quer dizer, até por ser advogado, sou obrigado a saber de uma série de coisas porque estudei. Perfeito. Mas não foi por ter feito direito que eu gosto disso. Sim. E aí vem minha pergunta. Para a gente ser crítico, a gente tem que começar fazendo o correto.
Na minha época, eu acho que na sua também, Sim. nós tínhamos uma matéria na escola, muita gente vai se lembrar disso, chamava OSPB, Sim. Organização Social e Política Brasileira. Isso. Era uma matéria obrigatória. Sim. Por que isso não está na grade curricular se tantos meninos de 10, 12, 13 anos já estão olhando a propaganda política, perguntando, questionando, isso é certo, isso é errado, desse eu gosto, desse eu não gosto. Sim. Quer dizer, não está se subtraindo uma consciência política que deve começar na escola? Eu acho que sim. Eu acho que o que pode fazer muitas vezes é você pegar esse conteúdo programático e colocar, por exemplo, na disciplina de história. O que falta é que a nossa escola, eu tenho insistido nos debates que tenho participado, nós estamos no século XXI, mas ela tem um perfil do século XIX. Então, há uma enorme dissociação e nós estamos perdendo tempo, porque os outros países vão se desenvolvendo, vão crescendo, né? Os BRICS, outros emergentes, além dos chamados BRICS, e o Brasil está literalmente parado. Nós pusemos o pé no freio e paramos em todos os sentidos, na infraestrutura, há problemas na área de produção de energia, né? Portos, estradas, isso, né? Telecomunicações, mas o problema da educação é gravíssimo. Tá? Quando você olha o resto do mundo, o desenvolvimento tecnológico nas grandes universidades, centros de pesquisa, aqui nós somos parados. A Universidade de São Paulo está parada há não sei quanto tempo e fica discutindo o cartão alimentação, sabe? Queiramos ou não, se você hoje vai nas grandes universidades do mundo, os grandes centros de tecnologia, a questão é outra. Portanto, nós somos paralisados, atrasados frente aos outros países. E aí envolve a questão política também, porque quando você tem a política como um elemento que faz parte das vidas das pessoas, aí você, claro que melhora a qualidade. Veja, no caso brasileiro, há um enorme desprezo pelo município. Ninguém quer ser vereador. Se o sujeito fala assim, o teu pai é o quê? E é onde é mais importante. Mais importante, é aquela velha história do Franco Montoro. Você não vive na União, no Estado, mas vive no município. Imagina o seguinte, você... vereador, mas vereador não tem importância. Como não tem? A coisa mais importante. É porque nós não tivemos a tradição norte-americana, por exemplo, desde o século XVII, da democracia local. A nossa formação colonial acabou sendo diferente, com o domínio português centralizado, etc. E nós nunca conseguimos ter esse interesse do indivíduo pela administração da sua cidade e tal. Quanto mais pensar em termos do governo federal. E há também uma leitura muito forte que a gente transfere os nossos problemas, as nossas dificuldades para o Estado, para o governo. Se eu não tenho casa, é culpa do governo. Né? Isso é que muito o governo forte. tem que fazer por mim. É sempre assim, é sempre a ideia, mas o governo não me ajuda, o governo não me ajuda. Então isso é mais ou menos uma marca da matriz característica brasileira e que eu tento nos meus trabalhos de pesquisa, tanto no Ditadura Brasileira, como que saiu no final do ano passado e tem várias edições, Década Perdida, que é 10 anos de PT no poder, é discutir essa questão polêmica da estrutura política brasileira, do porquê ela assim... Se nós temos esses problemas que eu já citei anteriormente em relação aos eleitores, nós temos também uma elite política muito ruim. Provavelmente nós vivemos em 2014 o pior momento da história republicana brasileira. Nós nunca tivemos um Congresso tão ruim, nós nunca tivemos candidatos tão ruins, nós nunca tivemos executivos tão ruins e nunca tivemos candidatos tão ruins ao executivo como nós temos agora. Então, esse que é um problema, precisamos mudar e para isso precisamos dar uma sacudida no país. Eu ainda tenho esperança que nós possamos, nessa eleição, dar algum tipo de sacudida e ver se a partir do ano que vem podemos construir um Brasil melhor, né? Com certeza. Professor, muito obrigado pela sua presença. Poxa, agradeço. Depois dessa aula de conscientização e cidadania, eu tenho certeza que você tem melhores condições para exercitar o seu direito ao voto com mais consciência, com responsabilidade. Obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Até a próxima segunda-feira. Obrigado a você que esteve conosco.